Além da interpretação tradicional, existe a interpretação de que a homossexualidade em si não é pecado, e a interpretação de que a homossexualidade seja um pecado involuntário pequeno. Como este estudo é destinado a todos os públicos, o objetivo não é se você acredita ou não. A questão da crença é pessoal. O objetivo é apenas discutir o que o texto bíblico diz sobre o assunto. Caso você discorde, antes de comentar, primeiro assista todo este vídeo com atenção e depois explique usando palavras simples de maneira direta e objetiva, e se possível com um texto curto. Introdução. Há quem entenda que este assunto bíblico não é tão óbvio quanto parece, assim como acontece com outros assuntos, os quais possuem interpretações diferentes, tais como a questão do batismo, do livre-arbítrio, do milênio, etc. Vamos ver 5 entendimentos. O nivelamento. O entendimento de nivelamento propõe que existem pecados que é impossível um homossexual cometer, que são pecados exclusivos de heterossexuais ou bissexuais. É impossível um homossexual pensar em sexo sem compromisso com alguém do sexo oposto. Na Bíblia, o adultério é chamado de abominação, que no hebraico é a palavra toevá. É dito que os adúlteros não herdam o reino de Deus, e Jesus diz que o adultério pode ocorrer até em pensamento. Primeiramente, para se cometer adultério, é necessário que a pessoa esteja casada, e dependendo de como se interpreta alguns detalhes, pode-se entender o seguinte: possível. Considerando que, biblicamente, a união afetiva homossexual também possa ser classificada como casamento, então o adultério não seria raro entre homossexuais. Quase impossível. Porém, considerando que, biblicamente, a união homossexual não seja classificada como casamento, conclui-se que seria quase impossível um homossexual cometer adultério, sendo um pecado quase exclusivo e não raro entre heterossexuais e bissexuais. Pois qual a probabilidade de um homossexual se unir ao sexo oposto em casamento, de livre e espontânea vontade? Seria raro. Se o casamento não foi de livre e espontânea vontade, entende-se que, pelo menos para Deus, tal casamento seria inválido. Impossível. Como na Bíblia o casamento sempre é descrito como uma união heterossexual, daí vem o entendimento de que, biblicamente, uma união afetiva homossexual não poderia ser classificada como casamento. Mas, por outro lado, perceba que o adultério também na Bíblia é sempre descrito como um pecado heterossexual, vindo daí o entendimento de que o sexo homossexual nunca poderia ser classificado como adultério, e assim sendo, seria impossível um homossexual cometer adultério em pensamento, sendo um pecado exclusivo e não raro entre heterossexuais e bissexuais. Responda. Você que é heterossexual, casado, na média, quantas vezes por ano você comete adultério em pensamento? A categorização. O entendimento de categorização propõe o seguinte: a mentira é chamada de abominação, e é dito que os mentirosos não entram na Nova Jerusalém, e que vão para o lago de fogo. Mas as parteiras mentiram para salvar os bebês. Seria a mentira, em qualquer situação, uma abominação? Há quem entenda que, dependendo da situação, seria melhor classificada como pecado involuntário e pequeno. Ou talvez até como não sendo pecado. Ao categorizarmos a mentira, com isso abre-se um precedente para que a homossexualidade também possa ser categorizada. Responda. Tudo o que você diz na entrevista de emprego e nos relatórios de trabalho é 100% verdade? Se um amigo perguntasse se os filhos dele são bonitos, você diria que não, caso não os achasse bonitos? Quando o seu chefe diz para você mentir ao telefone, dizendo que ele não está, você nunca mente? Na média, quantas vezes você mente por ano? Uma vez? Na Bíblia é dito que o roubo é uma abominação e que os ladrões não herdam o reino de Deus. Mas em Provérbios fala-se sobre quem rouba para matar a fome. Responda. Segundo o seu entendimento, esse roubo para matar a fome, conforme Provérbios, seria uma abominação? Ou seria melhor classificado como pecado pequeno? Ou não seria pecado? Responda. Se você fosse responsável por criar leis para uma nação, a sonegação de impostos seria roubo? Baixar livros, músicas, programas de computador sem autorização do autor seria roubo? Na Bíblia, a obtenção de juros e de lucro é chamada de abominação. O texto hebraico apenas diz juros e lucro, não diz juros abusivos, lucro abusivo. Mas há quem entenda que não faz sentido entender isso como sendo juros e lucro em qualquer situação. Responda. Todos os que têm conta no banco recebem juros e todos que vendem obtêm lucro.
Seria isso uma abominação ou depende? Na Bíblia, o pensamento mau é chamado de abominação e é dito que o coração do homem é mau. Responda, você nunca tem pensamentos maus? Confessar e deixar. Sobre a passagem que diz, vai e não peque mais. Embora essa passagem não se encontre nos manuscritos mais antigos, mas sem entrar nesta questão, responda, essa passagem se refere a todo tipo de pecado? Você conhece alguém que não comete mais nenhum pecado? Em Provérbios é dito que quem confessa as transgressões e as deixa, encontrará misericórdia. Responda, mas essas transgressões seriam todos os tipos de pecados? Você conhece alguém que deixou todos os pecados e que não pratica mais nenhum pecado? Por quanto tempo você consegue ficar sem cometer nenhum pecado? Por um dia? Observe que em Salmo 51 fala-se sobre transgressão, que no hebraico é pechá, sobre iniquidade, que no hebraico é avon, e sobre pecado, que no hebraico é rata, dando a entender que se trata de coisas diferentes. Pecar ou viver na prática do pecado. Há quem entenda que essas passagens sobre a mentira ou sobre outros pecados não estão falando sobre pessoas que mentem ou que pecam de vez em quando, mas sim de pessoas que vivem na prática da mentira, na prática do pecado. Mas reflita o seguinte, o apóstolo Paulo diz que todos nós somos pecadores. A carta conhecida como primeira carta de João apresenta uma aparente contradição, pois embora por um lado seja dito que todos nós somos pecadores, por outro lado também é dito que o nascido de Deus não peca. Ou como diz outra tradução, que o nascido de Deus não vive na prática do pecado. O comentário da Bíblia de Estudo de Genebra sobre 1 João 3, verso 6, parece mostrar que as duas traduções são possíveis. Mas como entender essa aparente contradição? Por um lado, entende-se que se Jesus tira o nosso pecado é porque nós, obviamente, cometemos pecado. E, de forma inversa, conclui-se que nós ficamos sem pecado, exatamente porque Jesus tira o nosso pecado. Mas há quem entenda que essa passagem se refere ao viver na prática do pecado. Nesse caso, vamos fazer uma autoanálise. Responda. Na média, por quanto tempo você consegue ficar sem cometer nenhum pecado? Por um ano? Por uma hora? Agora responda sim, não ou depende. Adulterar em pensamento uma vez por ano é viver na prática do pecado? Adulterar corpo a corpo uma vez por ano é viver na prática do pecado? E assassinar alguém com palavras uma vez por ano é viver na prática do pecado? Assassinar fisicamente alguém uma vez por ano é viver na prática do pecado? Mentir uma vez por ano é viver na prática do pecado? Roubar uma vez por ano é viver na prática do pecado? E sentir inveja uma vez por ano é viver na prática do pecado? Idolatrar o dinheiro uma vez por ano é viver na prática do pecado? Se a nossa resposta foi depende, ou se a nossa resposta variou, isso significa que nós estamos categorizando o adultério, o assassinato, a mentira, o roubo, a inveja, a idolatria. E com esse entendimento, abre-se um precedente para que a homossexualidade também possa ser categorizada. No Novo Testamento também lemos que os injustos, os gananciosos, os maldicentes, os que praticam inimizades, os invejosos e os que têm ódio, cobiça, e os que não ajudam os necessitados, mesmo tendo condições, não entram no reino de Deus. Responda, na média, quantas vezes por ano você é injusto, ganancioso, maldizente, sente inveja e cobiça e fica sem ajudar o necessitado com amor sincero? Parece que se não for pelo favor de Deus, a graça de Deus, todos nós estamos perdidos. Na Bíblia é dito que devemos ser perfeitos, mas na Bíblia também é dito que todos nós somos pecadores. Esse contraste entre o que a Bíblia diz que devemos ser e o que a Bíblia diz que, na verdade, somos, dá uma ideia de equilíbrio, a fim de evitarmos dois extremos, a libertinagem e a hipocrisia. Na Bíblia fala-se de pessoas que aparentam ser pouco pecadoras, mas que por dentro são podres. Jesus criticava muito a hipocrisia. Na Bíblia não existe nenhuma passagem que diga que orar mais ou que fazer jejum de comida mesmo faça com que a pessoa pare de pecar ou que peque menos. Pecados grandes e pequenos. Na Bíblia existem passagens que falam sobre a existência de pecados grandes, sobre pecados que são maiores que outros e sobre pecados do tamanho de um cisco no olho. Mas na Bíblia não existem detalhes sobre quais pecados seriam maiores ou menores.
a razoabilidade. O entendimento de razoabilidade compara, por exemplo, a passagem que diz que quem confessa com a boca será salvo, e que a fé vem pelo ouvir. A teóloga Uta Hanke Heinemann fala sobre teólogos que diziam que os surdos mudos de nascença são condenados ao inferno, baseando-se no bispo Agostinho, o qual dizia que essa deficiência era um obstáculo à fé. Embora os surdos mudos de nascença não consigam confessar com a boca nem ouvir com os ouvidos, por questão de razoabilidade, entende-se que eles também podem ser salvos e podem ter fé. Se existe razoabilidade ao interpretar a condição dos surdos mudos de nascença, com isso abre-se um precedente para que também interpretemos com razoabilidade a condição da homossexualidade, uma vez que o sentir o desejo homossexual não é uma questão de escolha, opção da pessoa. Conforme diz, por exemplo, o doutor em biologia molecular Bill Sullivan, o doutor em neurociência Simon Levey, o psiquiatra Jairo Bauer e o biólogo Paulo Pedrosa. Desejo e prática. Vamos relembrar a diferença entre desejo e prática. Imagine um homem que tenha desejo sexual apenas por mulher e que ainda seja virgem. Nesse caso, vemos que esse homem tem o desejo, mas talvez tenha escolhido não ter a prática ainda. Ou seja, a prática sexual pode até ser uma questão de escolha, mas o sentir o desejo sexual não é uma questão de escolha, não é uma questão de opção. Responda, você consegue imaginar um homem que só gosta de mulher e que em algum momento da vida venha fazer uma escolha em deixar de gostar de mulher e que consiga deixar de gostar de mulher para começar a gostar apenas de homem? Na Bíblia não existe nenhuma passagem que diga que o desejo homossexual seja uma escolha, uma opção da pessoa. E também não existe nenhuma passagem dizendo que seja possessão demoníaca ou doença. Há quem entenda que em Romanos mostra-se que o desejo homossexual seja uma escolha, mas essa passagem não diz isso. Essa passagem mostra que é por causa do desejo que a pessoa vai à prática, que é algo óbvio, e mostra que é a prática que é uma escolha. Perceba que essa passagem não diz que eles trocaram de desejo, mas sim diz que eles trocaram de prática. Subjetividade das entrelinhas. O entendimento de subjetividade das entrelinhas propõe o seguinte. Compare, por exemplo, a passagem em Lucas com a passagem em Romanos. Em Lucas, Jesus, falando sobre o reino de Deus, diz que estarão dois numa cama, e um será levado e o outro será deixado. Entende-se que são dois homens numa cama, pois as palavras um e outro estão no masculino, tanto no português quanto no grego. Sendo o oposto do verso seguinte, que fala sobre duas no campo. Uma será levada e outra será deixada. As palavras uma e outra estão no feminino, tanto no português quanto no grego. Há quem entenda como eu que é quase certeza que essa passagem menciona dois homossexuais numa cama, um levado e outro deixado. As 5 passagens bíblicas mais conhecidas que entram nessa discussão sobre homossexualidade são Levítico 18, Levítico 20, Romanos 1, 1 Timóteo 1 e 1 Coríntios 6. Não natural, Romanos. Ser contrário à natureza, ou seja, o não natural, pode ser algo bom, conforme Romanos 11. Mas em Romanos 1 parece que significa aquilo que é proibido no Antigo Testamento. Em Romanos temos uma comparação falando sobre mulheres com uma prática não natural, sem especificar o que seria. Mas no verso seguinte é dito que, igualmente, os homens estavam com uma prática não natural, especificando que se tratava do desejo um pelo outro, homens com homens. Há quem entenda como eu que essa passagem não parece descrever um relacionamento afetivo homossexual, mas sim parece descrever uma promiscuidade greco-romana, ou seja, uma mistura de parceiros sexuais. Talvez seja sexo grupal, homens com homens no plural. A princípio, o que está igual nessa comparação é que tanto tais mulheres quanto tais homens estavam tendo uma prática não natural. Mas não significa necessariamente que as mulheres estavam tendo o mesmo tipo de prática não natural dos homens. A palavra igualmente, que aparece no texto grego em Romanos, é a palavra homoios, que também aparece em Lucas 17. Sem entrar na questão se é figurado ou não, veja que em Lucas 17 fala-se sobre os dias de Noé, em que ocorreu o dilúvio, e que igualmente nos dias de Ló ocorreu fogo no céu. Perceba que o que está igual é o fato de ter havido destruição, mas o tipo de destruição foi diferente. É importante considerar que no Antigo Testamento não existe proibição da homossexualidade feminina,
E devido a isso, pode ser que aquilo que o apóstolo Paulo chama de não natural para a mulher seria outra coisa, por exemplo, a prostituição. Observe que nessa mesma passagem em Romanos é dito que as pessoas sem entendimento são dignas de morte. A palavra grega usada aí é asinetos, que é a mesma palavra usada quando Jesus chama os apóstolos de pessoas sem entendimento. Por questão de razoabilidade, há quem entenda como eu, que essa passagem não está falando da falta de entendimento de forma geral, mas sim está falando de outro aspecto, o qual não está explícito no texto. Perceba que essa mesma passagem em Romanos termina dizendo que os não misericordiosos também merecem a morte. Responda, você é misericordioso? Nós somos misericordiosos? Isso se parece com o que Jesus disse, que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Também que com a medida com que nós medirmos, nós seremos medidos. E também em Tiago, quando diz que o julgamento será sem misericórdia, para quem não teve misericórdia, e que a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Deus criou macho e fêmea. Há quem entenda que, pelo fato de Deus ter feito o macho e fêmea, e dito, cresçam e multipliquem-se, com isso entende-se que a união sexual deve ser apenas monogâmica e heterossexual. Mas sem entrar na questão de se é figurado ou não, se é outra dimensão, observe que Adão e Eva viviam uma realidade diferente da nossa. Responda, você conhece alguém que hoje em dia viva a mesma realidade que Adão e Eva tiveram? Depois aquela realidade de Adão e Eva mudou. E, por exemplo, Jesus falando sobre o casamento diz que existem pessoas que são eunucos de nascença. Ou seja, entende-se que são pessoas hermafroditas, ou algo parecido. Perceba que sobre a questão da monogamia, no Antigo Testamento existem mandamentos que falam sobre bigamia e poligamia, porém sem dizer que seja errado, dizendo que errado seria o rei ter muitas esposas. E o apóstolo Paulo diz que inclusive a união de um homem com uma prostituta também os torna uma carne. E para sermos bem específicos, na Bíblia não existe nenhuma proibição explícita da bigamia ou poligamia feminina. Em 1 Timóteo é dito que cada bispo ou diácono deve ser marido de uma mulher. A palavra bispo significa supervisor, e diácono significa servidor, e presbítero significa homem mais velho. Em Tito é dito que cada presbítero bispo, ou seja, cada homem mais velho que fosse supervisor, deveria ser marido de uma mulher. É importante observar que nessas três passagens o texto grego não diz marido de uma só mulher, mas sim diz marido de uma mulher. De acordo com o Dr. David Harold Stern, em seu comentário sobre 1 Timóteo 3, verso 2, esse trecho diz literalmente marido de uma mulher. E diz que uma das discussões é se tal trecho significa no máximo uma mulher, ou se significa pelo menos uma mulher. Outra questão em aberto seria se essas instruções também se aplicariam às pessoas que não são bispos nem diáconos. O que a Bíblia não diz sobre o casamento. Na Bíblia, embora existam passagens que falam sobre festas de casamento, por outro lado, não existe nenhum mandamento que diga que o casal deva fazer uma cerimônia religiosa de casamento. Não existe nenhum mandamento que diga que se deve fazer festa de casamento. Não existe nenhum mandamento que diga que se deve haver um líder religioso realizando o casamento. Não existe nenhum mandamento que diga que o casal deva usar anel de aliança. Na Bíblia não existe nenhum mandamento dizendo que para que o casamento seja válido, seja necessário haver testemunhas além de Deus. Embora em Malaquias seja mencionado o acordo de casamento, não existe nenhum mandamento dizendo que esse acordo tenha que ser por escrito. Sobre roupas de casamento, curiosamente, em Mateus vemos que os convidados tinham que usar roupas de casamento e quem estivesse sem tais roupas seriam condenados. Mas se trata de uma parábola. Em Apocalipse, Cristo é um noivo e a noiva usa roupa de linho fino, que são os atos de justiça. Mas em se tratando de roupas literais, na Bíblia não existe nenhum mandamento dizendo que a noiva, o noivo e os convidados devam usar roupas específicas de casamento. E também não existe base bíblica para dizer que aquele local onde o líder religioso fica seja altar de Deus. O fato de certas práticas não serem mencionadas na Bíblia não significa que tais práticas não existissem naquela época, nem significa que sejam erradas. Significa apenas que não existe base bíblica para dizer que tais práticas sejam mandamentos bíblicos. Assista ao meu vídeo O Casamento segundo a Bíblia. Cresçam e multipliquem-se. Quanto à questão de Deus ter feito o macho e fêmea, de ter dito cresçam e multipliquem-se, existem interpretações diferentes. Há quem entenda que o sexo foi feito apenas para procriar e que a boca foi feita apenas para se alimentar.
Mas se fosse assim, então seria proibido pessoas estéreis ter sexo. Seria proibido ter sexo durante a gravidez e após a menopausa. E seria proibido beijar sexualmente falando. Em uma interpretação bem literal, há quem entenda que todos os adolescentes deveriam se casar e procriar, sendo proibido ao adolescente ficar solteiro e sendo proibido evitar filhos, tendo que procriar o máximo possível. Porém, por questão de razoabilidade, há quem entenda que não seria proibido a pessoa fértil ficar solteira e que o casal, se forem férteis, teria que ter pelo menos um filho. Outros entendem que essa ordem de se multiplicar se aplicaria apenas quando a natalidade de uma sociedade estivesse muito baixa. E há quem entenda como eu que tal ordem apenas expressa o fato de que, para que seres sexuados se multipliquem, é obviamente necessário haver a união de macho com fêmea, embora até na Bíblia haja exceções. Responda, você que é heterossexual, você tem relações sexuais apenas quando você quer gerar filhos? Você utiliza algum método anticoncepcional? Levítico. Quanto a Levítico, se não considerarmos absolutamente nenhuma entrelinha, observe que Levítico não proíbe o homem de beijar ou abraçar outro homem sexualmente falando. Também observe que o Antigo Testamento não fala sobre homossexualidade feminina. Porém, se considerarmos as entrelinhas, que, penso eu, é algo necessário, o problema é que as entrelinhas é algo subjetivo, gerando interpretações diferentes. Perceba que até no dia a dia, às vezes, dizemos algo que não significa exatamente o que literalmente dizemos. Por exemplo, quando a pessoa diz que vai tomar um café da manhã, isso não significa que a pessoa apenas vai beber café. Nem significa que a pessoa necessariamente vai beber café. Ou seja, há algo a mais no contexto. Apenas aparente. O entendimento do apenas aparente propõe que há casos que parecem ser, mas que não são. Isso acontece até no dia a dia, no trabalho, na escola, dentro de casa, etc. É interessante notar que na mesma passagem em Levítico, a qual faz parte da discussão sobre a homossexualidade, também é dito que é proibido descobrir a nudez do pai e da mãe. Mas entende-se que o problema em si não está em descobrir a nudez do pai e da mãe. Mas sim o problema seria outra coisa. Imagine um pai ou uma mãe que, por questões de velhice ou doença, o filho ou filha tenham que descobrir a nudez deles, para dar banho neles. Esse filho ou filha estariam errados? Por questão de razoabilidade, entende-se que não. Esse é um exemplo de que há casos em que o significado de algo é diferente daquilo que está literalmente escrito. A palavra nudez, que aparece nessas passagens em hebraico, é a palavra hebraica ervá, que também aparece nas passagens que diz que se o marido encontrasse alguma ervá na esposa, ele daria a ela uma carta de divórcio e ela poderia se casar com outro homem. Mas, por acaso, seria errado a esposa mostrar a nudez para o marido? Entende-se que não. Esse é outro exemplo de que há casos em que o significado de algo é diferente daquilo que está literalmente escrito. O curioso é que até no Talmud, que é um conjunto de escritos judaicos antigos, os rabinos não entram em acordo sobre o significado de ervá nessa passagem. Pois a escola de Hillel dizia que se tratava de qualquer coisa que desagradasse ao marido. Por exemplo, se a mulher queimasse a comida ou colocasse muito sal na comida. Mas a escola de Shammai dizia que se tratava de alguma relação sexual proibida. A teóloga Uta Hanke Heinemann diz que o bispo Agostinho entendia que o casamento sem sexo era superior ao casamento com sexo. A palavra ervá também aparece na passagem que diz que o filho de Noé viu a nudez do pai e que por causa disso Noé amaldiçoou o filho. Por questão de razoabilidade, entende-se que existe algo muito grave nas entrelinhas, pois não faria sentido amaldiçoar um filho só pelo fato de ele ter visto a nudez do pai. No Talmud, que é um conjunto de escritos judaicos antigos, um rabino diz que Noé teria sido literalmente castrado pelo filho, enquanto que outro rabino diz que Noé teria sido estuprado pelo filho. Por um lado, assim como a razoabilidade foi utilizada para interpretar outras passagens, da mesma forma, há quem entenda, como eu, que, por questão de razoabilidade, não faria sentido aplicar pena de morte a homens homossexuais flagrados no ato sexual em si, pois o sentir o desejo homossexual não é uma questão de escolha, ou seja, o texto não estaria proibindo a homossexualidade em si,
mas sim outra coisa, talvez a prostituição cultural ou outra coisa. E também há quem entenda, como eu, que não seria correto aplicar pena de morte a homens se beijando ou se abraçando sexualmente falando, baseando-se apenas em entrelinhas. Por outro lado, se não considerarmos isso como sendo uma interpretação razoável, então também não faria sentido considerar a interpretação de outras passagens como razoável. E assim sendo, um filho não poderia ver a nudez do pai ou da mãe para dar banho neles, caso eles não conseguissem tomar banho sozinhos. A mulher não poderia mostrar a nudez para o marido. A mentira, até para salvar bebês, seria uma abominação. Qualquer obtenção de juros e de lucro seria abominação. Todo adolescente teria que se casar e seria proibido evitar filhos. E os surdos, mudos de nascença não poderiam ter fé nem salvação, ou seja, a vida eterna. Sobre pena de morte, simplificando, de acordo com o Novo Testamento, a igreja em si não tem mandamento para aplicar pena de morte. No Novo Testamento fala-se sobre as nações as quais usam um sistema armado de proteção à população, mas isso é outro contexto. É importante observar que, de acordo com o Antigo Testamento, seria muito difícil aplicar a pena de morte, pois teria que haver no mínimo 2 testemunhas que flagrassem. Entende-se que nenhuma testemunha invadiria uma casa, e a falsa testemunha também poderia sofrer pena de morte. O curioso é que até no Talmud, que é um conjunto de escritos judaicos antigos, existe um relato de 2 rabinos, Tarfon e Akiba, que disseram que não condenariam ninguém à pena de morte. O relato diz: um tribunal que condena à morte a cada 7 anos é considerado destrutivo. O rabino Eliezer diz: a cada 70 anos. Os rabinos Tarfon e Akiba dizem: se nós fôssemos membros de um tribunal, nenhuma pessoa sofreria pena de morte. Outros exemplos. Observe outros exemplos de passagens que geralmente não são interpretadas literalmente. Na Bíblia é dito que o profeta Isaías andou nu por 3 anos. O Espírito de Deus veio até Saul e Saul tirou a roupa ficando nu e profetizou. O profeta Miqueias disse que iria se lamentar e andar nu. Quando Pedro estava na pescaria, Pedro, ouvindo que era Jesus, vestiu a capa, pois estava nu. Há quem entenda que eles, na verdade, não estavam nus. Observe que em Apocalipse é dito que os medrosos irão para o lago de fogo. A palavra grega que aparece aí é deilos, que é a mesma usada quando Jesus chama os apóstolos de medrosos durante uma tempestade. Por questão de razoabilidade, há quem entenda como eu que essa passagem em Apocalipse não está falando do sentir medo em si, mas sim está falando de outro aspecto, o qual não está explícito no texto. Outro tipo de exemplo está em Salmos, em que o salmista diz: louvem com danças e com instrumentos musicais. Perceba que, embora o verbo esteja no formato imperativo, isso não significa que seja mandamento ter que dançar, ou ter que aprender a tocar instrumentos musicais ou cantar. Um surdo mudo de nascença não consegue cantar, mas pode louvar, ou seja, pode elogiar a Deus em pensamento. Outro exemplo é a passagem que diz: cumprimentem-se com beijo santo. Perceba que, embora o verbo esteja no formato imperativo, isso não significa que seja mandamento ter que cumprimentar com beijo. Entende-se que a ênfase não está no beijo, mas sim no fato de cumprimentar com respeito. Se não considerarmos essa questão da ênfase e da razoabilidade, significaria que todos nós teríamos que dançar, todos nós teríamos que aprender a tocar algum instrumento musical, todos nós teríamos que cumprimentar com beijo. Seria de nascença? Há quem entenda que a homossexualidade não pode ser de nascença, pelo fato de não existir gene homossexual, pelo fato de não existir cromossomo homossexual. Mas é importante considerar que também não existe gene hermafrodita e também não existe cromossomo hermafrodita. Mas mesmo assim existem pessoas que nascem hermafroditas. De acordo com a doutora em genética Tara Robinson, aproximadamente 1 a cada 500 meninos são XXY. E conforme o doutor em patologia Vinay Kumar, o patologista Abu Abbas, o doutor em patologia Aster, nem tudo que é de nascença é necessariamente algo genético, e vice-versa. Para mais detalhes, assista ao meu vídeo Homossexualidade, abordagem científica. Homossexualidade em situações diferentes. Segundo o doutor em História Pedro Paulo Funari, na Roma Antiga, entre os ricos era considerado normal os homens terem relações sexuais com mulheres e com homens.
Na Roma antiga, não era considerado errado ter relação sexual com o mesmo sexo, mas era considerado errado fazer-se passar por alguém do outro sexo. O ato sexual era considerado como sagrado. O doutor em História Pedro Paulo Funari também diz que na Grécia Antiga, entre os ricos, havia o costume de os professores terem relações sexuais com os meninos. E isso não era opcional, mas sim uma imposição social. Os meninos ricos, antes de se casarem, participavam de festas onde tinham relações sexuais tanto com mulheres quanto com homens. Os homens casados também podiam ter relações sexuais com outras mulheres e com homens. Para os gregos antigos, esse costume sexual não era considerado errado, mas sim algo sagrado. Mas era considerado errado o homem ter característica efeminada. Responda, você, homem que é heterossexual, imagine que você fosse de uma família rica da Grécia Antiga. O seu professor teria relações sexuais com você. O que será que acontecia com a sexualidade desses meninos heterossexuais após terem essa prática homossexual imposta? Será que eles acabavam desenvolvendo algum desejo por homens, embora continuassem preferindo mulheres? Responda. Até que ponto o costume social influencia na sexualidade humana? No caso dos gregos e romanos antigos, parece que o costume social conseguiu influenciar em alguma coisa, não em tudo. Agora vamos ver um caso inverso. O neurocientista Simon Levey, o qual possui doutorado em neurociência, comenta sobre o caso de Bruce Reimer, o qual, com 7 meses de vida, em uma cirurgia de fimose mal feita, acabou perdendo o pênis. Os pais do menino foram aconselhados a fazer a cirurgia de retirada dos testículos e de criá-lo como menina. E assim os pais fizeram. Mas o menino, apesar de estar sem pênis, sem testículos e de ser criado como menina, ele nunca se sentiu como menina. Detestava ter seios e, por fim, procurou ajuda médica para conseguir ter um aspecto masculino. Bruce, conhecido como Brenda, mudou seu nome para David Reimer. Responda. Até que ponto a criação influencia na sexualidade humana? No caso de David, parece que a criação não conseguiu influenciar em nada. Com isso, entende-se que a sexualidade humana é algo complexo, havendo variações de caso para caso. Para mais detalhes, assista ao meu vídeo Homossexualidade, abordagem científica. Uma comparação. Eu entendo que um homem sexualmente saudável até que consegue ter um certo controle sobre o adultério em pensamento, mas nunca é 100%. Qual o seu entendimento sobre isso? Mas uma questão tanto subjetiva é, até que ponto um pensamento pode ser caracterizado como adultério em pensamento? A Bíblia não dá detalhes sobre isso. Para nós que somos heterossexuais, a fim de tentarmos entender mais ou menos o desejo homossexual, eu proponho a seguinte comparação. Para você que é um homem heterossexual, casado e que seja sexualmente saudável, responda sim, não ou depende. Você tem um controle total do adultério em pensamento? Responda, na média, por quanto tempo você consegue ficar sem cometer o adultério em pensamento? Por um ano? Por um dia? Imagine um homem e uma mulher casados, os dois com uns 25 anos de idade, que por motivos de acidente ou doença, um deles tivesse paralisia e não pudesse mais ter relações sexuais por uns 10 anos. Responda, diante de uma situação como essa, você descartaria a possibilidade de acabar se relacionando corpo a corpo sexualmente com outra mulher? Você conseguiria passar 10 anos de sua vida sem se relacionar sexualmente com uma mulher corpo a corpo? Talvez até conseguisse, mas seria super difícil. Porém, será que você conseguiria passar 10 anos de sua vida sem sequer pensar em sexo com outra mulher, ou seja, sem cometer adultério em pensamento em nenhum momento? Reflexão. Você que é heterossexual e sexualmente saudável, se para você seria muito difícil passar 10 anos de sua vida sem se relacionar sexualmente com outra mulher, imagine como seria difícil para um homossexual passar a vida inteira sem se relacionar homossexualmente com ninguém. Responda. Você que é heterossexual e sexualmente saudável, se você não conseguiria parar com o seu adultério em pensamento por 10 anos, como que um homossexual conseguiria parar com o desejo homossexual por uma vida inteira? Para um homem sexualmente saudável,
isso seria impossível. Ou para você seria possível? Mas há quem diga que para Deus nada é impossível. Então, seria possível para você passar 10 anos de sua vida sem pensar em sexo com outra mulher em nenhum momento? Devemos considerar que para o ser humano há coisas impossíveis e devemos considerar que há coisas nas quais Deus não interfere, embora tenha o poder de interferir. Por exemplo, por quanto tempo você consegue ficar sem pecar? Por um ano? Por um dia? Por que você continua pecando? É impossível para você? Efeminados sodomitas, malacós arsenocoites. Em 1 Coríntios, na tradução de João Ferreira de Almeida, versão revista corrigida, lemos que os efeminados e os sodomitas não herdarão o reino de Deus. No texto grego, a palavra que foi traduzida como efeminado é a palavra grega malakos. E a palavra que foi traduzida como sodomita é a palavra grega arsenocoites. Falando primeiro sobre malakos, é importante observar que essa palavra aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. E que em Mateus e em Lucas, malakos não tem o sentido de efeminado, mas sim se refere às roupas finas dos reis. Responda, seria errado usar roupas finas? A palavra malakos também aparece na Septuaginta, que é uma tradução antiga do Velho Testamento do hebraico para o grego. É importante observar que na Septuaginta, malakos não tem o sentido de efeminado. Em Jó, é dito que o Leviatã não vai implorar de forma malakos, ou seja, de forma tranquila. Veja que em Provérbios 25, aconselha-se as pessoas a falarem com um jeito malakos, ou seja, falar com calma, a fim de acalmar outra pessoa. Enquanto que em Provérbios 26, fala-se sobre quem fala com um jeito malakos, a fim de enganar. O doutor em História John Boswell diz que o historiador do primeiro século a.C., Dionísio de Halicarnasso, escreveu que o governante Aristodemos era chamado de malakos, ou pelo fato de ele ser efeminado como criança, submetido a coisas de mulher, ou pelo fato de ele ser amável por natureza, e malakos de braveza. A palavra efeminado utilizada por Dionísio é a palavra grega thelodrias. Perceba que Dionísio não diz que Aristodemos se parecia como uma criança efeminada, mas sim diz que ele parecia efeminado como criança. Ou seja, esse trecho mostra que, para Dionísio, a criança, de forma geral, possui uma característica efeminada. Perceba que Dionísio também diz, e submetido a coisas de mulher. Um menino submetido a coisas de mulher não significa necessariamente que tal menino fosse homossexual. O doutor John Boswell diz que esse trecho não mostra que malakos necessariamente se refira à homossexualidade. Mas, independente disso, o doutor em História John Boswell diz que nos escritos da patrística, que são os bispos e teólogos antigos, a palavra malakos não é utilizada com o sentido de efeminado. Agora, falando sobre arsenocoites, o doutor em História John Boswell explica que, embora em dicionários encontremos a palavra grega arsenocoites traduzida como sodomita, o problema é que não existe base histórica que confirme isso. Ele diz que, historicamente, as pessoas consideradas como sodomitas não eram acusadas de serem homossexuais. E também não existe evidência histórica que confirme que arsenocoites signifique homem homossexual. Embora a palavra sodomita apareça em algumas passagens de algumas traduções da Bíblia, é importante observar que no texto hebraico e grego de tais passagens, as palavras encontradas não se referem especificamente à cidade de Sodoma. Em tais passagens do Antigo Testamento, no texto hebraico, encontramos a palavra Kadesh, que tem o sentido de prostituto sagrado, prostituto cultual. Não há motivos para pensar que um prostituto cultual teria que especificamente praticar apenas sexo homossexual. E de forma inversa, obviamente que nem todo homossexual seria um prostituto cultual. Outro detalhe é que, sempre quando a Bíblia fala sobre Sodoma, a ênfase não é sobre o sexo homossexual. Na passagem em Gênesis e também em Juízes, percebe-se que a ênfase está no estupro coletivo, não no relacionamento afetivo homossexual. Quando a Bíblia fala sobre Sodoma, a ênfase está na falta de amor ao próximo, no adultério, na falsidade e na maldade. Responda,
Nós praticamos o amor ao próximo? Nós nunca somos falsos? Ou nós somos sodomitas? Na tradução da NVI, malacós e arsenocoites foram traduzidos como homossexuais passivos e ativos. O doutor em História John Boswell explica que não existe evidência histórica para dizer que malacós e arsenocoites fossem homens homossexuais passivos e ativos. E também diz que o judeu Philon, que era quase contemporâneo do apóstolo Paulo, ao escrever sobre sexo ativo e passivo, não utilizava as palavras malacós e arsenocoites. A palavra arsenocoites é uma palavra composta por arseno, que tem o sentido de homem, e coites, que tem o sentido de cama ou de fornicador, que é a pessoa que faz sexo. Essa palavra aparece apenas 2 vezes na Bíblia. Há quem entenda que arsenocoites não significa homem fornicador, mas sim significa fornicador de homem. Assim como a palavra pederasta não significa criança erótica, mas sim erótico por criança. O Dr. John Boswell diz que não necessariamente, pois há palavras que têm um sentido inverso. Por exemplo, a palavra ninfomaníaca não significa maníaca por mulher, mas sim significa o inverso, mulher maníaca, por homens. E assim sendo, é possível que arsenocoites signifique homem fornicador. John Boswell explica que em uma inscrição em um portão de Tessalônica, encontramos as palavras variantes arenas arenocoitas. Observe que aren, que tem o sentido de homem, aparece 2 vezes. John Boswell explica que se a tradução fosse fornicador de homem, não faria sentido repetir a palavra homem, dizendo fornicador de homem, de homem. E é devido a isso que a tradução correta é homem fornicador. Observe que a tradução homem fornicador não define se tal homem vai ter sexo com outro homem ou com uma mulher. E por isso faz sentido repetir a palavra homem, dizendo homem fornicador de homem, para diferenciar do homem fornicador de mulher. O doutor em História John Boswell diz que no século VI d.C., Ioannes Ionator, na obra Penitências, escreveu que muitos homens praticavam arsenocoitia com as esposas. Mas como seria isso? É importante observar que na Bíblia de Jerusalém, malacós e arsenocoites foram traduzidos como depravados e pessoas de costumes infames. É interessante notar que existem homens que sempre gostaram apenas de mulher, mas que são efeminados, ou seja, são homens heterossexuais efeminados. O biólogo Paulo Pedrosa explica que existem pessoas que parecem ser homossexuais, mas que não são. E que, de forma inversa, existem pessoas que não parecem ser homossexuais, mas que são. Também existem homens que afirmam serem ex-homossexuais, porém observa-se que tais homens ainda continuam com um jeito efeminado. Ou seja, se a palavra malacós em 1 Coríntios significa efeminado em si, então os homens que se dizem ex-homossexuais, mas que continuam efeminados, continuariam sem herdar o reino de Deus. É importante observar que a Bíblia não fala sobre mulheres masculinizadas. Pecado involuntário. Em Hebreus 10, verso 26 é dito: se voluntariamente pecarmos, após receber o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifícios para os pecados. Observe que, se é possível pecar voluntariamente, entende-se que, de forma inversa, é possível pecar involuntariamente. Mas o que significa pecar voluntariamente? Há quem entenda que pecar voluntariamente significa pecar mesmo depois da pessoa saber que determinada prática seja pecado. Mas reflita, se assim for, então conclui-se que todos ou quase todos os pecados que nós cometemos são sempre pecados voluntários. Mas não é essa a ideia que a passagem passa. Por outro lado, há quem entenda como eu que o pecar voluntariamente é quando a pessoa, mesmo tendo um bom ou razoável controle de não praticar determinado pecado, mesmo assim tal pessoa o pratica. Nesse entendimento, o pecado involuntário seria comparado ao sonho, por exemplo, um sonho erótico, qualquer tipo de sonho, pois o sonho é algo involuntário. Nesse entendimento, o pecado involuntário seria quando a pessoa não tem nenhum ou quase nenhum controle sobre determinado pecado.
Mas como saber se a pessoa está pecando involuntariamente ou não? É a pessoa e Deus que sabem. Isso fica entre Deus e a pessoa. Qual o seu entendimento sobre isso? Nesse entendimento, considerando que o desejo homossexual não seja uma questão de escolha da pessoa, com isso há quem entenda que a homossexualidade em si seja melhor classificada como um pecado involuntário pequeno. Sobre roupas, embora na Bíblia seja dito que o homem não pode usar a roupa de mulher e vice-versa, por outro lado, a Bíblia não define o que seria roupa de homem e de mulher. São as pessoas que definem de forma extra-bíblica. Segundo o doutor em teologia Daniel Helminiak, embora o apóstolo Paulo tivesse alguma influência da filosofia estoica, o apóstolo Paulo não era estoico. Para o filósofo Michel Foucault e outros, a ideia de homossexualidade é algo moderno. Porém, para o historiador John Boswell e outros, a homossexualidade existia na história pré-moderna, porém com termos diferentes. Conclusão. Simplificando, o meu entendimento bíblico sobre a homossexualidade oscila entre a homossexualidade em si não ser pecado, ou, no máximo, ser um pecado involuntário pequeno. Considerando que um homem e uma mulher casados e que, por motivo de acidente ou doença, um deles ficasse com paralisia e não pudesse mais ter relação sexual por uns 10 anos, e que, devido a isso, a outra pessoa não pudesse mais se realizar sexualmente, diante dessa situação, eu entendo que o adultério em pensamento seria melhor classificado como pecado pequeno, involuntário. E, da mesma forma, a homossexualidade também seria considerada como pecado pequeno, involuntário, uma vez que o homossexual não consegue se realizar sexualmente com o sexo oposto durante a vida inteira. Nesse caso, o adultério seria um pecado quase exclusivo de heterossexuais e bissexuais. O outro entendimento se baseia no fato de que, por questão de razoabilidade, percebemos que algumas passagens não são interpretadas de forma literal, pois se fossem, a mulher não poderia mostrar a nudez ao marido. Todos os adolescentes teriam que se casar e nunca poderiam evitar filhos. Todo tipo de juros e lucros seria abominação. Os surdos mudos de nascença não poderiam ter fé nem salvação. Pela mesma questão de razoabilidade, eu entendo que a homossexualidade em si pode não ser considerada como pecado, pois o sentir o desejo homossexual não é uma questão de opção, de escolha da pessoa. Porém, nesse caso, o adultério também seria comum entre os homossexuais. Muito obrigado.